Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo aí? Boa tarde, pessoal. Maravilha. Certo. Bom, para a gente começar no horário, né, a palestra que a gente trouxe é sobre serverless, mas não num ponto de vista orientado a falar tão bem dele. Na verdade, a gente está aqui mais para levantar algumas bolas, alguns perigos que vocês podem encontrar e que vocês têm que se prevenir e vocês têm que estar preparados para cuidar, né? Então, me apresentando, eu sou Gustavo Alves, sou Solution Engineer da Oracle, voltado e especializado principalmente em tecnologia de containerização, de Cloud Native. Eu sou o Pedro Cristo, eu sou o líder do time de Innovation Dev. A gente é voltado também para a parte de modernização, Cloud Native, né? E hoje o objetivo da gente aqui é trazer algumas provocações e repensar sobre as arquiteturas de serverless que normalmente as pessoas usam, né? Maravilha. Então, primeiro, para a gente definir um escopo do que a gente realmente está falando aqui, a gente está falando de serverless, né? Então, o que é serverless e o que a gente entende por serverless e o que a gente está tratando dentro dessa apresentação? Basicamente, serverless são os serviços onde eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, seja ela em qualquer um dos níveis, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu estou aderindo a um serverless, eu não vou precisar me preocupar com a infraestrutura física, eu não vou precisar me preocupar com o sistema operacional, eu não vou precisar me preocupar com configurações de runtime, algo nesse sentido. Então, a gente está falando de serviços que já estão basicamente prontos para você jogar seu código lá dentro, consumir, ou então ir lá e consumir, por exemplo, uma mensagem, algum tipo de push notification, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso que a gente está englobando, e esse é o ecossistema que a gente está englobando dentro da nossa apresentação. E como a gente trabalha já como Cloud Engineer, a gente ajuda muitos clientes, principalmente nessa parte de serverless. A gente começou a mapear o que a gente chamou de fantasmas aqui do serverless, né? Então, a gente mapeou os principais fantasmas que podem ocorrer quando a gente tem um alto uso de serverless dentro das empresas. Então, pensando em empresas, né? Primeiro é o custo, depois o lock-in e, por último, o refactor. Começando com o fantasma do custo, né? Que eu acho que é o mais conhecido e o mais óbvio. A gente tem que lembrar que dentro das empresas, né, quando a gente começa a utilizar muita coisa, essas contas vão chegando e o serverless vai crescendo dentro da empresa e a gente tem que ter a responsabilidade sobre o uso de tudo que a gente tem lá dentro. Então, quando a gente pensa como um desenvolvedor individual, a gente acaba esquecendo o contexto global que a gente está dentro quando a gente trabalha numa grande empresa, coisa do tipo. Só que as coisas acabam escalando e nem sempre a gente tem um controle sobre o que vai acontecer quando isso escala. A gente não tem o controle das contas e a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Então, e qual que é o grande ponto aqui, né? Então, quando a gente pensa no nosso serviço escalando, no nosso serviço escalando é quando o nosso negócio está crescendo. Então, beleza, eu desenvolvi um serviço, ele vai começar a ter acesso de usuário, ele vai ter um custo X. Então, eu estou desenvolvendo para um cenário pequeno, ele vai ter um custo pequeno. Quando ele crescer, o custo ele vai aumentar paralelamente à quantidade de usuários que eu tenho. Isso para o negócio não é interessante. O interessante é que, no momento que eu escalo, eu consigo ter uma margem maior para eu conseguir trabalhar a questão do custo dentro da minha empresa, certo? Então, esse é um dos grandes riscos que a gente tem. Outro grande risco que a gente tem é a questão do serverless. No momento pequeno, a gente tem um escopo pequeno, a gente está atendendo um caso de uso pequeno. A hora que o serviço cresce, a gente tende a precisar de algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, eu quero que a minha função como serviço starte mais rápido. Eu quero, por exemplo, que a minha função como serviço tenha um armazenamento efêmero. Eu quero que a minha função como serviço ou que o meu serviço de dados processe um dado específico, né? Então, isso, em um primeiro momento, o serverless está lá, 2 linhas dentro da minha fatura. E ele vai passar 5, 10 linhas com o tempo, de acordo com o que você vai utilizando, dependendo do que você vai utilizando. E aí vai ficando mais difícil, cada vez mais difícil de se controlar o custo desse ambiente. E isso é muito punitivo, porque esse custo aumenta quando o seu código, seu programa começa a fazer sucesso, né? Quando começa a aumentar o nível de usuário, vai aumentando o custo, e você acaba sendo punido pelo sucesso do seu programa. Por isso você tem que ter cuidado. E hoje em dia, dentro das empresas, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que você está utilizando. O modelo cloud, ele é muito difícil de controlar, porque você recebe o acesso lá da nuvem da sua empresa, você pode subir o que você precisar para subir suas contas, só que
a gente tem que ter uma palavra bonita que hoje em dia o pessoal usa, que é a accountability, que é basicamente, cara, você é responsável por tudo que você consome, tudo que você usa dentro da cloud. Então, você é responsável pelos custos do projeto. Hoje em dia, tem até engenheiros que são voltados para isso, que é o famoso FinOps, né? Que é o cara que vai olhar e vai ver se está fazendo sentido a sua arquitetura. Vai te ajudar a criar arquiteturas que fazem sentido. Mas, como toda empresa, como na vida de vocês também, as faturas não param de chegar, isso é um ponto preocupante, porque as empresas têm o budget lá, né? Tem um orçamento, vocês têm que caber dentro desse orçamento para fazer sentido a aplicação de vocês, para fazer sentido o trabalho de vocês. Se passar desse orçamento, pode não fazer mais tanto sentido para a empresa. Então, é um cuidado que tem que ter a mais quando a gente está trabalhando com nuvem. Perfeito. Bom, essa parte do como é meu SDK é mais fácil, né? Então, quando a gente pensa em serviços que já foram desenvolvidos e são projetados para entregar uma facilidade de desenvolvimento, um tempo de desenvolvimento menor para você botar o seu serviço no ar, geralmente o Cloud Provider vai optar por ele mesmo desenvolver a biblioteca, ele mesmo desenvolver o SDK para você fazer um consumo mais simplificado daquele serviço, né? Qual é o problema desse cenário, né? A partir do momento que eu tenho um SDK de um Cloud Provider dentro do meu código, eu basicamente estou fazendo o meu código dependente daquele Cloud Provider. No momento que eu precisar sair daquele Cloud Provider, eu vou precisar alterar o meu código, né? Então, esse é um ponto que a gente acaba relevando, né? A gente vai lá, vê a demonstração daquele Cloud Provider, você até chora, você fala, nossa, isso daqui vai mudar a minha vida. Eu vou lá e a biblioteca dele é só eu colocar kiwi.push e ele já vai jogar na fila lá dele, vai ficar um negócio maravilhoso, rápido, mas essa não é a ideia, né? Quando a gente pensa em colocar esse kiwi.push em todos os pedacinhos do meu código, já é todo o meu código que eu tenho dependente daquela SDK, daquele ambiente. Então, é muito cuidado com isso, com essa questão do lock-in, né? Então, quando a gente usa, a gente está pensando em lock-in. E aí, não adianta chegar no futuro, a hora que a minha aplicação está pronta, está bonita, está lá, e aí a conta ficou cara e alguém fala, ih, por que você botou esse SDK aí, né? Eu te avisei. Então, engenheiro de obra pronta não serve, né? Serviços produtivos, a gente pensa que a flexibilidade ela é muito orientada à questão de fazer 50 deployments, ou então escalar com um botão, ou então, tipo, aumentar o startup, diminuir o tempo de startup da minha função, mas, na verdade, o serviço produtivo, a partir do momento que ele está no ar, qualquer ação que faça com que ele tenha downtime é uma ação que vai prejudicar e que não vai ser bem aceita pela equipe de negócio, né? Exatamente. E você pensa no serviço produtivo, né? A maioria das pessoas não tem nem coragem de mexer nele, nem de fazer atualização. Quem trabalha já com o ramo de empresas, já viu aquele software lá que está desde os anos 90 rodando, ninguém sabe dar suporte, ninguém quer mudar a plataforma, está rodando no Windows NT lá, mas ninguém mexe porque funciona. Se faz sentido para o negócio, vai continuar funcionando. Essa é a questão. Só que bateu um momento que o custo já não faz mais sentido para a empresa. E o que faz? Vai ter que fazer o refactor, o replatform, vai ter que fazer o recoding, vai ter que fazer o que é preciso. Só que seu código já está cheio de SDK dentro, já está cheio de vício ali dentro de Cloud Provider, que você acaba preso num refactor muito caro. Isso pode impactar tanto no código quanto no quadro de funcionários. É uma coisa importante a se pensar. Toda vez que você insere alguma coisa que pode impactar seu código no futuro, principalmente para encarecer, a gente tem que lembrar, as empresas, elas agem em cima de custo. Elas não agem em cima só da tecnologia. Você pode ter o código mais tecnológico, eficiente, bonito, elegante, mas se ele não for efetivo no custo, não adianta nada. E para ajudar vocês a evitar esses fantasmas, né, a gente trouxe os caça-fantasmas aqui. A gente queria até usar o logo do filme, mas ficou com medo de tomar um copyright. Então a gente evitou o copyright o máximo possível. A gente até discutiu botar uma foto do Bill Murray aqui, mas pode ficar muito cringe também, porque a gente entrega a idade, né? Entrega a idade bastante. Não, mas teve um remake. Teve um remake, né? Podia ter pego do remake. Que basicamente a gente vai falar como que a gente pode usar padrões abertos, mas o uso responsável, e como que isso vai impactar na utilização de multi-cloud. Como isso pode facilitar a vida e fugir desses fantasmas. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro, e esse é o que eu mais gosto de falar, é que a gente trabalha em Cloud Provider, a gente trabalha na Oracle Cloud,
E o que a gente pode dizer para vocês é não subestimem a força da comunidade. Então, a gente costuma pensar muito na questão de tipo, nossa, o Cloud Provider está inovando para mim. Mas, na verdade, o Cloud Provider ele vai sempre guiado na necessidade daquela comunidade que ele atende. Então, quando a comunidade precisa de um determinado padrão, quando a comunidade precisa de algum determinado serviço, o Cloud Provider vai ter que correr atrás para atender aquele serviço. Então, não subestimem a força da comunidade. Se vocês estão preocupados em atender um determinado padrão, em pegar, por exemplo, um padrãozinho open source, jogar dentro do seu ambiente, começar a trabalhar em cima dele, traga isso para o Cloud Provider. O Cloud Provider provavelmente vai trabalhar em cima disso para poder entregar uma visão mais clara para vocês. Então, não subestimem a força das comunidades. A comunidade é que movimenta a inovação. Dentro do Cloud Provider funciona do mesmo jeito, tá? E a gente gostaria até de falar de alguns exemplos, né, que a comunidade trouxe força para algumas ferramentas. Por exemplo, o Kubernetes, que era uma ferramenta interna do Google, que eles colocaram para a comunidade, criou muita força e hoje virou um padrão que todos os cloud providers oferecem um serviço. Então, você vê que a comunidade tem muita força para exercer padrões, né? E o outro também, que a gente gostaria de trazer exemplo, mesmo trabalhando na Oracle, o Postgres, que é um banco que vem ganhando muita força, que é um banco open source que a comunidade apoia muito, que começa a usar e as cloud providers começam a oferecer como serviço e as pessoas continuam utilizando. Então, realmente, os padrões vêm da comunidade e não vêm dos cloud providers. Cloud providers vão te oferecer umas ferramentas mais fáceis de executar aquilo, mas eles não vão criar os padrões, eles vão criar o que já é necessário e o que já é pedido pela comunidade. E nisso, já entra o planejamento da arquitetura, que é onde vai entrar o open source. Então, quando você está planejando sua arquitetura, você tem que pensar na sua arquitetura o mais open possível, o seu código mais desacoplado possível da infraestrutura nesse nível. Imagina que você vai estar montando uma arquitetura nova, você tem que sempre pensar na preferência, né, de código de comunicação aberta. Então, eu vou comunicar com uma fila, eu vou usar um Stomp, eu vou usar o protocolo Kafka, que é um protocolo aberto. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Em vez de usar um SDK, eu posso usar um HTTP. Em vez de eu comunicar com bucket, com SDK, eu posso usar o Swift. Todos os buckets de cloud se comunicam no protocolo Swift. E por aí vai, a gente vai pensando em protocolos. Então, eu vou usar um serviço de função, posso usar um serviço baseado em container. Que é container, depois eu consigo desacoplar e rodar em qualquer outra plataforma. Então, são coisas que a gente tem que pensar para o serviço escalar no futuro e a gente conseguir desacoplar de acordo com a necessidade. Exato. E tem outro ponto bastante importante da questão do planejamento da arquitetura, é que você, agora tendo uma noção da onde os SDKs eles estão entrando, de qual é a comunicação que está acontecendo, você consegue se preparar melhor. Então, no momento que você está planejando a arquitetura, gasta um tempinho para entender também aonde que o meu serviço pode estar gerando um lock-in com aquele cloud provider. Beleza? A gente trouxe até um painel aqui com algumas tecnologias, né, que a gente acha importante. Primeiro ali o Open Container Initiative, que é uma iniciativa bem importante, né, que ele trouxe o conceito aberto para containers, para não ficar em cima só de uma empresa, que era o que acontecia há um tempo atrás. O próprio Kubernetes, que eu falei, que é o gerenciador de container mais famoso, mais utilizado, que é suportado pela comunidade. Os protocolos de comunicação de fila, de API e de bucket ali, tem até o Swift. E uma parte que poucas pessoas se preocupam no código, que é a parte de observabilidade. A gente tem o OpenTelemetry, tem o Zipic e o OpenSearch para avaliar log, que é pouco utilizado e você acaba utilizando produtos de terceiros, produtos pagos para fazer esse monitoramento, e no final sai muito caro. Se você já estiver preparado para utilizar padrões abertos para a parte de observabilidade, tem muita ferramenta boa que você consegue observar todo o seu código, toda a sua infraestrutura, e depois acoplar em qualquer cloud provider, porque todos eles trabalham com OpenTelemetry, por exemplo, hoje em dia, que é um padrão aberto. Exato. E aí, pessoal, aqui é meio coisa de nutricionista, né? Então, ao invés de eu usar um Kiwi Service, por que eu não uso um projeto open source para tratar a minha Kiwi? A gente tem o costume de pensar que o open source ele vai ser algo mais complexo de se gerenciar, mas o que a gente está falando aqui, boa parte, já existe suporte. Então, se a gente falar serviço de Kafka gerenciado, posso que vocês aí no cloud provider favorito de vocês já conseguem imaginar um serviço de Kafka gerenciado. Então um serviço, sei lá, de Kubernetes gerenciado. Vocês conseguem imaginar. Ou então, o Kubernetes é muito complexo, meu projeto ainda é muito pequeno. Você consegue começar com um container gerenciado.
O container ele é pré-definido pela Open Container Initiative, então a ideia é que se você está usando um container, ele vai ser um container dependendo da ferramenta que você está usando. Então é uma questão, é um exercício. É você se perguntar toda vez, eu vou pegar um serverless, tá, beleza, vou pegar um serverless, mas será que esse serverless tem algum padrão Open que ele cobre, que eu posso usar para migrar para uma outra nuvem depois? Pensar não só no serviço, mas também nos protocolos de comunicação, que são muito importantes. Exato. Então, se ele se comunicar por algum protocolo aberto, que outras nuvens aceitam também, é uma boa opção para você fazer essa escolha. São escolhas inteligentes, igual o Gustavo falou, de nutricionista, né? Que você troca a sua Coca-Cola normal por uma Coca Zero, para você matar aquela vontade, né, do refrigerante. Exato. Então, é basicamente isso que a gente queria passar para vocês. Mas aí, pessoal, a gente sempre vai ter aquele chororô da pessoa que ama aquele serviço de serverless. Você fala, meu Deus, como eu vou viver sem ele? A ideia aqui não é deixar de usar o serviço de serverless. Ele está aí, ele é um benefício, ele é um facilitador. A ideia é quando usar o serviço de serverless, quais serviços, como eu vou usar. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar aquele Kiwi.push que eu comentei, aquele SDK que eu importei já direto e colocar esse SDK em todas as partes do meu projeto, por que não separar e abstrair esse código, colocar, sei lá, num container diferente, ou então abstrair esse código e colocar numa lib diferente? No momento que você vai precisar sair dessa nuvem, você só vai precisar alterar essa lib, você não vai precisar alterar 50, 60 serviços que você colocou aquele SDK lá dentro. Então, é uma questão de higienização, você saber aonde está o lock-in, saber isolar o lock-in e fazer com que esse lock-in não afete um possível move to cloud para uma outra nuvem, certo? E também o uso responsável dos serviços, né? A gente tem que pensar que a cloud tem muito free tier, que a gente tem que aproveitar muito. Às vezes a gente vai cair em lock-in para usar esses free tiers, que para MVP, para fazer piloto de projetos, vale muito a pena. Só que tem que ter um planejamento a longo prazo da utilização para desacoplar esses serviços e a gente conseguir substituir ele por outras coisas que escalam mais, sejam mais baratos e sejam mais open source. Então eu posso começar com certeza com um serviço gerenciado de fila, que não atende um padrão open source, e quando chegar em determinado tamanho e fizer sentido eu fazer essa mudança desse serviço de fila, eu posso fazer essa mudança. Ou eu posso começar com um tipo de função as a service que fica barato no começo porque eu tenho chamadas infrequentes, mas quando eu começo a ter chamadas muito frequentes, mais de 100 chamadas por segundo, e ele começa a ficar muito caro comparado com rodar no Kubernetes, eu posso migrar para um Kubernetes. Então, esse é o pensamento. Você tem que estar sempre pensando na evolução da sua arquitetura, né, de infraestrutura junto com o código, não só da evolução do código. Que é, como o Gustavo falou no começo, não adianta você ter um CI/CD automatizado que você faz 30 mil alterações por dia e sua infraestrutura continua engessada e você não consegue mudar ela. Então, a gente tem que pensar mesmo no conceito ali de DevOps, né, de conseguir mudar a arquitetura também quando necessário. Seu código tem que ser modular e sua arquitetura também. A gente tem que conseguir trocar as peças ali do Lego, né, e colocar as peças que fazem sentido, sempre pensando na eficiência de custo para a aplicação fazer sentido no futuro. Chega um momento que se a aplicação não fizer sentido de custo, vai ter que fazer o refactor, a empresa vai fazer alguma mudança e vocês são os responsáveis, né, que volta a parte lá do accountability, né, que é aquela palavra bonita, que quer dizer que você é responsável pelo custo da sua ferramenta, da sua implementação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. E aqui é bem esse pitch mesmo, de fazer o uso responsável, pessoal. Não, a gente não está falando para você deixar de usar, mas usem na hora que vocês entendem que aquilo é necessário. Então, por exemplo, tem algumas interações que a gente precisa entregar na nossa arquitetura, que muitas vezes elas são muito mais fáceis de se envolver com o server. Por exemplo, eu vou fazer um upload de um arquivo para um bucket e eu quero disparar uma função para ela tratar aquele arquivo para mim e jogar para dentro de um sistema. Isso é algo comum de se acontecer. Isso, obviamente, vai ser muito mais fácil de fazer dentro de um cenário de serverless, consumindo SDK, vai ser muito mais prático, certo? Então, não precisa deixar de usar os serverless. Hoje, a gente costuma recomendar bastante o serverless para esse tipo de automação de infraestrutura, né? Então, ele não deixa de ser uma ferramenta relevante. É só uma questão de eu evitar o uso dele perto do meu serviço principal, perto do meu negócio. Deixar o meu serviço principal, o meu negócio, sempre higienizado, pronto para poder migrar para outras nuvens. E aí a gente entra no conceito do multi-cloud, né? Seu código está lá, ele aceita padrões open source, ele consegue ser migrado de nuvem em nuvem, e você tem o poder da escolha,
de qual nuvem, qual cloud provider eu vou rodar meu código. E sempre vai ser a escolha de onde faz mais sentido, principalmente no quesito de custo. No final, é sempre questão de custo. Você pode ter código muito eficiente rodando numa nuvem, mas se tiver muito caro, toda vez que você sobe o nível de quantidade de clientes, ele continua caro, não faz sentido você continuar crescendo naquela nuvem, você tem a oportunidade de mudar de nuvem, mudar parte do serviço para outra nuvem. Então a gente tem que pensar no mundo mais globalizado também, né? Tirar aquele pensamento de data center, que tem das empresas antigas, né? Que você tinha o seu data center, você rodava tudo lá, tudo pertinho, tudo bonitinho, e já partir para o conceito mais de multi-cloud. Principalmente quando a gente está falando de serverless, né, que é muita chamada assíncrona, você não tem que ser dependente da latência para a comunicação. Então você consegue trabalhar multi-cloud, multi-region. Então você tem que explorar bastante essa área para favorecer o máximo possível o código de vocês, a arquitetura de vocês, ser o mais eficiente possível para vocês. E aí, pessoal, aqui a mensagem é bem essa, tá? A cloud é um aluguel e não um financiamento. Então, quando eu contrato um cloud provider, quando eu coloco o meu serviço num cloud provider, eu não tenho que ter o pensamento de que aquilo é um financiamento e que no final eu vou comprar alguma coisa e aquilo vai ser meu. Na realidade, a gente está num aluguel. Então, quando o aluguel ficar caro, vocês têm que estar preparados para negociar esse aluguel. Então, como é que você negocia o aluguel se o cloud provider sabe que você está preso dentro da nuvem dele? Se ele sabe que a forma de sair é mais cara do que se você deixar lá dentro e pagando aquele aluguel caro, né? Então, pensem nisso. Por mais que a gente goste, a gente tem um cloud provider preferido, isso é muito comum, isso é normal, não tem problema. A primeira camisa que a gente sempre tem que vestir é a camisa da nossa empresa, né? E a nossa empresa ela tem que ter potencial e poder de negociação com os cloud providers. Então, se a gente prepara o nosso serviço para ser um serviço open, um serviço aberto, que tem a capacidade de migrar de forma fácil e tem a capacidade de rodar em vários cloud providers, a gente tem a capacidade de negociação na nossa mão. E aqui a gente trouxe alguns projetos, né, que eles conseguem fazer o gerenciamento, principalmente multi-cloud, de ferramentas e de deployment. Então, a gente tem desde o Rancher ali para fazer o gerenciamento de cluster de Kubernetes, a parte do Jenkins para o CI/CD, Terraform e Ansible para você transformar seu código numa commodity, né? Então, você transforma a sua infraestrutura num código, mesmo não sendo compatível exatamente o mesmo código para todos os cloud providers, mas você já tem uma base para transformar aquilo ali no outro cloud provider e executar em qualquer lugar. Então, você só faz a tradução, né? Não é tão simples assim como eu estou falando, só fazer a tradução. Não existe um Google Translator, né, de uma cloud para outra, mas a base do código é o mesmo, então você consegue recriar as suas arquiteturas desses cloud providers e fazer execução neles para você configurar a sua infraestrutura de forma mais fácil, né? Então, você só roda o código lá, ele sobe a infraestrutura para você já pronta. E tem o Cloud Native Compute Foundation, né, que eu acho que é muito importante todo mundo conhecer. Eu acho que toda palestra que eu faço, eu sempre bato nessa tecla. Que ele tem um landscape lá que ajuda a descobrir os padrões open, né, para rodar na nuvem. Então, todas as ferramentas que estão lá no Cloud Native Foundation, ou eles são padrão open, ou tem alguma configuração de comunicação com padrão open. Então, eles ajudam vocês a fazerem escolhas, né, para rodar o código de vocês e traz bastante alternativa. Exatamente, pessoal. E aí, basicamente isso, tá? Existem várias ferramentas que já costumam fazer esse tipo de gerenciamento multi-cloud, que já facilitam esse gerenciamento multi-cloud. Então, a gente não está falando de gerenciar duas nuvens ao mesmo tempo. Às vezes, você ter a sua arquitetura preparada open já é o suficiente para você conseguir reduzir para você continuar no mesmo cloud provider que você está, né? E aí tem vários órgãos além da Cloud Native Foundation, a gente tem a Apache.org, a gente tem várias organizações que cuidam de vários projetos que vocês conseguem utilizar como padrão dentro da arquitetura de vocês. E para recapitular, né, os principais pontos aqui para os caça-fantasmas, né? Que a primeira é de preferência a padrões open source. Então, se tiver o poder de escolha de qual padrão de comunicação, qual ferramenta que eu vou utilizar, se for baseado no open source, dá preferência nessa escolha. Ser mais rigoroso em escolhas que podem trazer lock-ins, né? Igual o Gustavo deu o exemplo de você segregar do seu código principal, né, do seu core, os SDKs, os lock-ins, para você conseguir desacoplar o seu código depois. E sempre pensar no seu código, na sua infraestrutura como uma commodity, né? Que você pode pegar ela e rodar em qualquer lugar. Ela não está fixa ali, ela não nasceu
ela nasceu naquela cloud, mas ela não pertence àquela cloud, ela pertence a você. Ela é um padrão da sua empresa, ela é uma propriedade intelectual sua e da sua empresa, e não do cloud provider. É isso, pessoal.